Olá, tudo bom? De volta, Gustavo aqui da Asset, Inglês Direto ao Ponto, e a gente vai seguir com a nossa jornada aqui de vídeos sobre preposições, né? Fizemos o primeiro vídeo falando sobre a primeira análise, que é a análise dos verbos, se esse verbo demanda ou não uma preposição depois dele. Depois eu disse sobre a análise das regras das preposições em si. E agora a gente está no terceiro nível, o terceiro vídeo nosso aqui sobre esse terceiro nível das regras das preposições, que eu digo para vocês que são as expressões que utilizam as preposições, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o verbo não vai demandar uma preposição específica, a regra da preposição em si ela não será aplicável, mas você vai ver que terá um conjunto de palavras, vai ter uma expressão que vai utilizar de alguma preposição para ser constituída. E aí não tem regra, né? Porque não vai entrar naquelas regras, a gente só tem que aceitar que é uma expressão e a gente tem que aprender a expressão em si. Não, nós não vamos ficar preocupados, malucos ali, falando, poxa, mas in, qual é a regra do in nesse caso? Não tem regra, não tem regra, é uma expressão. Então a gente vai ter que memorizar algumas expressões. Eu separei algumas aqui, tomei nota aqui para eu poder compartilhar aqui com vocês, por exemplo, com a preposição in. Quais são as expressões que nós temos com a preposição in? Então, por exemplo, nós temos a expressão in charge. Temos tem essa expressão, in charge. Geralmente é in charge of, tá? Uma outra, in the mood, Uma outra, in fact, in person, in a minute, ou ainda in advance. Perceba que todas essas expressões utilizaram in, e por qual razão? Porque é uma expressão, a gente somente utiliza sem questionar necessariamente a função exata do in ali naquele grupo. Por exemplo, temos também expressões com on. Então, nós temos on business, on a regular basis, on a diet, on board, on average, on the way, on time, on purpose. São todas expressões que nós utilizamos on. Não vamos questionar o porquê do on. Simplesmente a gente vai entender. A gente precisa saber o que significa cada expressão dessa e saber que, ao aplicá-la, será com essa preposição. Separei algumas com by também para gente. Então, nós temos by the way, temos by far, by mistake, by the time, by all means, by myself, and by heart. Que eu não decorei isso, não está by heart, todas essas expressões aqui que eu separei aqui para vocês. Mas enfim, pessoal, então, esse é o terceiro vídeo. Aqui são algumas expressões, talvez algumas vocês já conhecem, algumas não. As que vocês não conhecerem, pode perguntar para mim aqui no vídeo que eu vou, com maior alegria, responder aí para vocês. Ou se quiserem vir até aqui na nossa escola bater um papo comigo, tomar um café também, vão ser super bem-vindos. Essa é a terceira regrinha, é a terceira regrinha do uso das preposições, ou seja, são expressões, ou seja, não tem muito o que fazer, é conhecer e memorizar essas expressões. Tá bom, pessoal? Um abração, até o próximo vídeo, bye bye!